Oi, meus queridos, como vão? Hoje a gente vai falar um pouquinho desse verbo, que muitas vezes gera dúvidas. Quando é que eu utilizo o houveram? Quando é que eu utilizo o haverão? O houve, haver, né? Desse verbo haver que nós vamos conjugar. Então, fique aqui para que a gente possa aprender um pouquinho e sanarmos essas dúvidas com o verbo haver. Vamos lá? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre esse verbo. Pegue o papel, pegue a caneta para que a gente possa aí fazer as nossas anotações. Se nós tivermos dúvidas, estaremos inteiramente à disposição, tá? Primeira regra do verbo haver. O verbo haver, ele é impessoal, então logo não tem essa concordância com o verbo com o sujeito em frases, né? Então não terei esse sujeito. Toda vez que eu fizer a troca do verbo haver para o existir, eu não tenho o sujeito nessa frase. Isso é uma boa dica. Né? Então, aí, logo, se eu não tenho sujeito, eu tenho aí a regra para que se estabeleça toda essa concordância. Então, é o seguinte, a concordância verbal diz que o verbo deve concordar com o seu sujeito em número, né? Então, se eu tenho um sujeito, verbo no singular, dois sujeitos ou mais, verbo no plural. E quando eu não tiver um sujeito, como que eu faço? A regra é simples, sujeito sempre no seu impessoal, ou seja, não marco plural para ele. E é exatamente o que nós estamos aqui para esse verbo haver, exatamente por isso. Olha só, aqui, olha o exemplo, aqui há, esse há com H, no sentido de existir, aqui há pessoas interessadas em aprender. Perfeito, tá? Se vamos trocar para o verbo existir, que é um verbo regular, aqui existem pessoas interessadas em aprender. Então, percebam o verbo irregular e percebam o verbo que é regular, tá? Então, quando eu faço essa troca do verbo haver por existir, eu não tenho um sujeito na frase e esse verbo haver sempre ficará no seu impessoal. Não marcarei plural para ele. Não me importa o que tiver depois, como essa frase. Aqui há pessoas, né? Não tá no plural, mas não tenho ali um sujeito para concordar com esse verbo. Tudo bem? Segunda regra, com locuções verbais. A locução verbal é a junção de dois ou mais verbos, na verdade só são dois, tá? É o verbo auxiliar mais o principal. E quando eu fizer isso com o verbo haver, todo mundo ficará no seu impessoal, todo mundo ficará no seu singular, tá? Então, quando eu digo que aqui deve haver, né? Verbo auxiliar mais verbo principal. Deve haver pessoas interessadas em aprender, está corretíssimo, porque eu faço ali a concordância com o meu verbo que é irregular, e esse verbo auxiliar deve, ele deve ficar no seu singular também, tá? Não concorda com nada na frase assim com o seu verbo principal, que é o haver. Se esse meu haver estiver ali concordando, né, lógico, com a sua impessoalidade, não tem problema algum. Tá? Ao contrário, aqui devem existir pessoas interessadas em aprender. Então, quando eu digo que aqui devem existir, vejam que a concordância que eu fiz foi porque eu troquei esse verbo, ele deixa de ser irregular, não uso o a, né, do haver, e sim utilizo um verbo regular, faço a concordância correta, porque ele é um verbo regular. Tudo bem? E a última dica que eu dou a vocês é com relação ao tempo decorrido. O verbo a, ele faz toda a sua concordância, quando eu me refiro ao tempo, ele faz a concordância sim no seu impessoal também, sempre fica lá na sua impessoalidade. Então, quando eu digo que eu cheguei a 2 horas, né? É ponto, eu não posso colocar o atrás. Então, eu queria explicar isso a vocês. Quando eu digo cheguei a 2 horas atrás, está erradíssimo, porque eu sou redundante nas palavras do atrás com o a, que é um tempo decorrido, ou seja, algo que ocorreu e que estou a 2 horas, desde o início ali das 2 horas, estou lhe esperando, tá? Então, cuidado. Cheguei a 2 horas ou cheguei 2 horas atrás. Ou a ou atrás, tá bom? Fica aqui para eu te falar sobre as dicas e macetes do verbo haver. E na dicas e macetes eu quero explicar a vocês, então, em qual situação eu vou utilizar o verbo, por exemplo, houveram, né? Ao contrário do que eu acabei de explicar, quando eu tiver um sujeito na frase. Então, se eu tiver o sujeito, eu vou fazer essa concordância verbal, o sujeito em seu singular ou plural, e o meu verbo em seu singular e plural. Então, o verbo haver, no seu sentido de existir, ele é impessoal, é a regra que eu acabei de explicar. O verbo haver, no seu sentido de obter, marca aí, ele vai dar essa ideia. Obter, alcançar, conseguir e ter, são esses 4. Se tiver essa ideia, provavelmente, na verdade,
certamente terei o sujeito na frase, farei essa concordância com esse verbo e o seu sujeito. Exemplo, tá? Trouxe um exemplo de concurso para que vocês percebam que é muito solicitado isso também em concurso. Os filhos houveram, com H, houveram, e M no final, do pai tudo o que quiseram. Então, os filhos houveram do pai tudo o que quiseram. É uma frase muito estranha, né, gente? Mas está cá em concurso, está sendo solicitado. Então, fiquem esperto com relação a isso. Troque o houveram por obter, concordando. Os filhos obtiveram do pai tudo aquilo que quiseram. Então, perceba que essa frase está corretíssima e fique esperto em concurso público se essa for a sua intenção. E se também não for, fique esperto nas falas que você fizer aí, na sua oratória, na sua escrita. E é o seguinte, o verbo haver é um verbo irregular no sentido de existir, ou seja, vou fazer lá toda a parte da impessoalidade dele, com as 3 regras que eu expliquei a vocês. Agora, dentro de uma frase, se eu trocar por esses 4 verbos, ter, obter, alcançar e conseguir, ele vai ter o seu sujeito. Farei a concordância com relação ao seu sujeito, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida estarei inteiramente à disposição.